Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 31. Vamos ler os versículos 30 e 31. Amém? Provérbios 31, versículos 30 e 31. Texto muito conhecido de todos nós. Diz assim a palavra de Deus: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Eu vou ler também aqui, irmãos, na versão da NVT, nova versão transformadora, que diz assim: os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo que ela faz, que as suas obras a elogiem publicamente. Amém? Graças a Deus pela palavra do Senhor. Eu quero, irmãos, com base nesse texto da palavra de Deus, fazer uma reflexão com os irmãos nessa noite sobre esse mês, de comemorações, esse mês em que se fazem várias homenagens às mulheres, especialmente no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher. Quero falar qual é a relação da Igreja do Senhor com essa data, ou qual deveria ser a relação da Igreja do Senhor com essa data, e refletir também como que a mulher é retratada na palavra de Deus. Qual é o papel da mulher segundo a palavra de Deus. Eu quero começar comentando com os irmãos qual é a origem dessa comemoração do Dia Internacional da Mulher. Esse dia foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1977. Oficialmente, ele foi criado, dia 8 de março, foi criado oficialmente pela ONU como Dia Internacional da Mulher, em 1977. Mas essa data já era utilizada por movimentos femininos para celebrar a luta pelos direitos das mulheres desde o início do século XX. Então, o que a ONU fez foi somente oficializar a data. Ela já era utilizada pelos movimentos femininos para celebrar essa luta pelos direitos das mulheres. Vários eventos influenciaram a criação dessa data. Essa data não foi criada à toa. Ela foi influenciada, a criação dela se originou de uma série de eventos, mas especialmente dois se destacam. O primeiro foi o incêndio numa fábrica de roupas em Nova York, em 1911. Esse incêndio foi uma tragédia muito grande, foi parar nas capas dos jornais e revelou as condições terríveis de trabalho a que as mulheres eram submetidas naquela fábrica. E o segundo marco para a criação desse dia foi a Marcha das Mulheres Russas por Pão e Paz, em 1917. Esse evento também iniciou uma revolução que, na verdade, tem efeitos globais no mundo até hoje. Então, irmãos, desde o final do século XIX, essas organizações socialistas e sufragistas porque o que é o sufrágio? É o voto. Então, havia organizações que lutavam pelo direito da mulher votar. Os irmãos sabem que nem sempre as mulheres tiveram direito ao voto. Então, organizações femininas lutaram para que as mulheres tivessem direito ao voto. Isso aconteceu desde o final do século XIX. E esses movimentos reivindicavam, digamos assim, defendiam a criação de uma data especial para que fosse celebrada essa busca pelos direitos das mulheres. Muito bem, muitas igrejas evangélicas têm incorporado na sua programação essa data. Muitas igrejas têm feito isso. Têm comemorado o dia 8 de maio, têm homenageado as mulheres... de março, têm homenageado as mulheres nesse dia durante todo o mês de março. E não há, irmãos, do meu ponto de vista, problema nenhum nisso.
desde que a igreja faça isso sob a perspectiva da palavra de Deus e não sob a perspectiva do movimento feminista. Porque se nós fizermos isso com base, da mesma perspectiva do movimento feminista, nós estaremos trazendo para a igreja ensinos muito perniciosos. Então, não há problema em comemorar, eu não vejo problema em homenagear as mulheres, mas eu vejo problema em trazer conceitos mundanos para dentro da igreja e aplicá-los. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por que eu digo isso? O que o movimento feminista, esse movimento que reivindicou a criação dessa data e que vem até hoje influenciando na sociedade, o que esse movimento defende? Ele defende praticamente o endeusamento da mulher. Claro que eles não vão admitir isso. Mas, na verdade, o que eles reivindicam é um endeusamento da mulher, como se a mulher fosse um ser a ser colocado num pedestal, acima de qualquer crítica, e até mesmo um ser superior aos homens. O que esse movimento reivindica não é só igualdade, eles reivindicam superioridade da mulher em relação ao homem, reivindicam o famoso empoderamento feminino. Os irmãos já ouviram falar, Todos os irmãos já ouviram. O famoso empoderamento feminino. E eu já vi aí muitas igrejas fazendo... Não, minto, muitas igrejas não. Mas eu já vi falar em reuniões, em alguns lugares, para falar do empoderamento feminino. Isso é uma reivindicação do movimento feminista. Tudo isso, irmãos, tem, de certa forma, impactado tanto na sociedade, tem trazido consequências na sociedade em todas as áreas, até mesmo na linguagem. Vocês já devem ter percebido que, hoje em dia, é quase um crime se dirigir a um público e cumprimentá-los da seguinte forma: boa noite a todos. Não, não pode. Você tem que dizer boa noite a todos e a todas, Você tem que dizer bem-vindos e bem-vindas, porque senão você está excluindo as mulheres, você está agindo com discriminação, quando na nossa língua o gênero masculino já inclui homens, mulheres e todos, porque hoje em dia, como os irmãos sabem, tem gente que não se sente nem representada pelo todos e todas. Mas o masculino, na nossa língua, que não tem um gênero neutro, abrange todas as pessoas. Mas essa reivindicação do movimento feminino faz com que hoje as pessoas tenham esse cuidado. Vejam na mídia, boa noite a todos e a todas. Isso é uma redundância. E alguns vão mais longe ainda. Não, por que o masculino na frente? Não. Tem que ser boa noite a todas e a todos, Tem que ser bem-vindas e depois bem-vindos. Vejam só, irmãos, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, se eu não me engano, em 2021, publicou uma resolução em que determina que todos os atos editados pelo Poder Judiciário devem conter o feminino. Ou seja, não é possível, se você fizer uma resolução, você não pode escrever simplesmente juízes. Você tem que dizer juízes e juízas. Você não pode dizer apenas magistrado. Você tem que dizer magistrado e magistrada. Você não pode dizer apenas servidor. Você tem que dizer servidor e servidor. Ou seja, você não pode usar uma palavra só para se referir a homem e mulher. Tudo isso, irmãos, tem acontecido na sociedade. Eu estou dando um exemplo aqui muito pequeno, só em relação à linguagem, mas isso tem afetado todas as áreas. O que é, por exemplo, o empoderamento feminino? O empoderamento, para esse movimento, é a consciência coletiva por parte das mulheres, consciência coletiva, e é constituído de ações tomadas por mulheres que não se deixam ser inferiorizadas pelo seu gênero e tomam atitudes que vão contra o machismo imposto pela sociedade. Uma dessas atitudes, por exemplo, que é defendida pelo movimento feminino, é que as mulheres tomem as suas próprias decisões sem perguntar a ninguém. Então, por exemplo, se a mulher está grávida, ela decide, ela tem o direito de decidir abortar aquela criança ou ter aquela criança. Os irmãos já devem ter ouvido falar no famoso lema, meu corpo, minhas regras.
meu corpo, minhas regras. Ou seja, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Então, esse movimento defende que a mulher empoderada, né? A mulher empoderada, ela então decide o que fazer com o seu próprio corpo e não está nem aí para ninguém. Essa é uma das atitudes desse movimento. Para esse movimento, irmãos, a determinação bíblica de que a mulher tem que se submeter ao homem é um verdadeiro absurdo. Para elas, isso é uma verdadeira heresia, não é? Elas ridicularizam isso, elas acham isso algo arcaico. Muitas chamam a Bíblia de machista por causa disso, não é? Porque a Bíblia diz que a mulher, a esposa, deve se submeter ao marido. E para esse movimento, isso é simplesmente inaceitável, é algo que não faz o mínimo sentido. É por isso que eu digo que, ao comemorar essa data, irmãos, nós temos que ter cuidado para não trazermos conceitos mundanos para a Igreja do Senhor. Podemos comemorar, podemos homenagear as mulheres, podemos nos lembrar delas, né, em um dia específico, mas não podemos importar do mundo esses conceitos mundanos para dentro da Igreja do Senhor. Bem, então, qual é o papel da mulher à luz da palavra de Deus? Como é que a Bíblia Sagrada retrata a mulher? Irmão, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, a mulher não é nem superior e nem inferior ao homem. Ela é igual, mas é diferente ao mesmo tempo. Olha que coisa linda. Ela é igual, mas é diferente ao mesmo tempo. Ela é igual em valor, em importância, em direitos, mas ela é diferente em vários outros aspectos. Ela é diferente no aspecto biológico, ela é diferente no aspecto emocional e em outros aspectos. Hoje em dia, essa cultura que quer romper com a ordem criacional, né? Ela quer romper com o Criador, quer afrontar o Criador, as pessoas querem até mesmo atacar a biologia. Ou seja, hoje nós temos atletas homens, né, que se sentem mulheres e, por isso, eles são autorizados a participar das equipes femininas. Nós temos isso no vôlei, nós temos isso na natação, quando é um fato de que o corpo masculino é diferente do corpo feminino. E não é possível um atleta masculino competir, ou melhor, uma atleta feminina, mulher, competir em condições de igualdade com um homem. Não é possível isso, porque biologicamente homem e mulher são diferentes. Mas hoje esse mundo pervertido que jaz no maligno quer até mesmo rechaçar a biologia. Né? Recentemente, os irmãos viram o que aconteceu na USP, crianças passando por cirurgia para mudança de sexo. Mas esse não é o nosso tema aqui. Mas essas pessoas querem negar até mesmo a biologia. Emocionalmente, a mulher também é diferente do homem. Ela não é pior e nem melhor, ela é diferente. Né? Nós sabemos disso. Normalmente se diz que a mulher é mais afetiva, isso não podemos generalizar. A mulher no relacionamento gosta de ouvir do homem mais elogios, declarações de amor. O homem já é mais pragmático, talvez já não faça mais tanta questão disso, mas são diferenças que existem entre o homem e a mulher, e não dá para negar. E, além disso, irmãos, além da estrutura física e emocional de homem e mulher, que é diferente, Deus também deu funções diferentes a homens e a mulheres na igreja, na família e na sociedade. E isso não significa de forma alguma que a mulher é inferior ao homem, mas significa que Deus deu a ela uma posição, uma função diferente da função do homem. Vamos ver aqui alguns versículos rapidamente sobre o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Primeiro, Gálatas 3:28, olha o que o apóstolo Paulo diz. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus.
Paulo está ali falando aos Gálatas sobre justificação pela fé. Ele está falando sobre salvação. Nesse contexto, o que ele diz? Olha, todos são iguais. A nossa união em Cristo transcende todas as barreiras que existem, sociais, sexuais, étnicas. Em Cristo, todos nós somos um. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, somos iguais. Já em 1 Coríntios 11, de 11 a 12, Paulo fala assim, olha só o que está escrito lá. 1 Coríntios 11, de 11 a 12. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Aqui, irmãos, olha só, Paulo está falando de uma interdependência entre homem e mulher. O contexto aqui é outro. Agora, Paulo está falando, lá em 1 Coríntios, sobre a forma correta de se comportar no culto. E ele está exigindo das mulheres, lá em Corinto, que usem véu no culto. Ele estava exigindo que as mulheres usassem véu no culto. E por que Paulo estava exigindo isso? Porque o véu, naquela cultura, significava submissão ao marido. Submissão ao marido. As mulheres que não usavam véu, isso denotava promiscuidade, isso denotava imoralidade, isso denotava uma falta de sujeição ao marido. Então Paulo falou, as mulheres cristãs precisam usar véu. Na nossa cultura isso não faz sentido nenhum, porque na nossa cultura usar um véu tem algum sentido? Não, mas em Corinto tinha sentido. Por isso Paulo falou para aquelas mulheres, usem o véu. Paulo queria que o relacionamento conjugal, adequado, fosse refletido na hora do culto. Por isso as mulheres deviam mostrar subordinação ao marido. Hoje nós não usamos véu no Brasil, porque isso não faz sentido nenhum. Em muitos lugares do mundo as mulheres não usam véu como sinal de submissão, mas existe um princípio eterno por trás dessa orientação de Paulo. O princípio continua valendo, o princípio de que a mulher precisa se sujeitar ao marido. Ela faz isso na nossa cultura não usando véu, mas de outras formas, se vestindo adequadamente, tendo uma vida que agrada a Deus, que agrada ao esposo. Isso é uma forma de sujeição. Então, no contexto do culto, Paulo explica ali que as mulheres devem se sujeitar ao marido também. Existe essa necessidade. Mas ele, então, finaliza esse raciocínio dizendo, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem da mulher. Paulo não está falando aqui do relacionamento de homem e mulher de uma forma geral. Ele está falando do relacionamento do casal. Ele está falando desse relacionamento e mostrando como o casal deve se portar no culto. E aí ele diz, por que o homem não é independente da mulher e nem a mulher do homem? Porque o homem proveio da mulher. Aliás, a mulher proveio do homem, mas o homem nasce da mulher e tudo provém de Deus. Olha que lindo. Então, é uma interdependência. Depois vem Efésios 5, 22, 24. Aquele texto que as feministas abominam, Dizem que Paulo é um machista de marca maior, provavelmente ele devia ter algum problema com as mulheres, porque Paulo escreve aqui, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o seu marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Submissão aqui, irmãos, como um ato de obediência a Deus em primeiro lugar. No versículo 21, que nós não lemos, Paulo fala da submissão entre todas as pessoas. Efésios 5, 21. Ele fala de uma submissão entre os membros do corpo de Cristo. Submetam-se uns aos outros. Então ele começa explicando no versículo 22, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Então é uma ordem que Paulo dá no sentido de que as mulheres sejam submissas aos maridos como se estivessem obedecendo ao Senhor. Não que o marido substitui Deus de forma alguma, mas Paulo está dizendo que a obediência ao marido tem que ser decorrente, em primeiro lugar, dessa obediência que as mulheres têm a Deus. Queridos, a Bíblia reconhece
a importância da mulher na família, porque aqui é o contexto da família. Nós vimos Paulo falar da mulher no contexto da salvação, vimos Paulo falar da mulher no contexto do culto, e agora ele fala no contexto da família. A Bíblia reconhece a importância da mulher na família. A Bíblia reconhece isso. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, enquanto a tola a destrói com as suas próprias mãos. Então, embora a mulher não seja cabeça na família, a Bíblia reconhece que a mulher tem um poder incrível de edificar e de destruir o lar. Isso é um poder muito grande, irmãos, e as mulheres sabem disso. Nós temos exemplos bíblicos, exemplos para o bem e exemplos para o mal. Por exemplo, Safira, mulher de Ananias. Todos nós aqui sabemos o que aconteceu com aquele casal. Em Atos 5:1 está escrito: havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Ou seja, eles combinaram, né? Eles combinaram, olha, vamos dizer lá para o pessoal, para os apóstolos, que esse aqui é o valor total, mas a gente vai levar só uma parte. Ou seja, quiseram enganar, eles entraram em acordo. Safira não foi uma mulher sábia aqui, porque a mulher tem influência. Aqui diz que foi com a aprovação dela. Então, ela poderia ter dito: querido, não vamos fazer isso não, né? Será que a gente deve fazer isso mesmo? Vamos falar a verdade, olha, está aqui, o valor não é todo, mas nós queremos contribuir com essa quantia. Não era obrigatório dar tudo, o que não podia era mentir, né? E Safira, aliada ao marido, né, acabou mentindo aos apóstolos e morreu, teve a mesma sentença dele. Certamente, se ela tivesse sido contra e o marido tivesse insistido no erro, ela não teria morrido. Mas ela morreu porque, como está escrito aqui, foi com a aprovação dela. Por outro lado, nós encontramos Abigail. Lá em 1 Samuel 25, os irmãos sabem a história. Abigail, com inteligência, né, com perspicácia, conseguiu evitar que toda a sua família fosse morta, porque o marido era um louco, né, um imprudente, Nabal, e deu uma resposta a Davi que não deveria ter dado. Davi já ia para lá, né, já estava a caminho para acabar com a casa de Nabal, quando Abigail interveio, né, e impediu aquela tragédia no meio da sua casa. Então, Abigail foi sábia. Abigail edificou o seu lar. E ainda, irmãos, nós podemos falar aqui de várias mulheres valorosas na Bíblia que marcaram o seu nome na história da redenção. Várias. Mas, para citar apenas 3, nós podemos falar de Débora, de Ruth e de Esther. Nós sabemos muito bem quem foi a guerreira Débora, né? Única juíza, única mulher a julgar o povo de Israel no tempo dos juízes. Débora se levantou como juíza, né? Foi levantada por Deus como juíza. Em determinado momento, Deus mandou que ela fosse até Baraque e mandasse que Baraque reunisse as tribos para lutar contra Sísera, que era o chefe do exército de um rei inimigo. Baraque, com medo, disse para ela: ó, Débora, eu só vou se você for comigo. Sozinho eu não vou, não, mas se você for comigo, eu vou. Débora falou com ele: tá bom, eu vou com você, mas a honra não vai ser sua, a honra vai ser minha, porque Deus vai entregar Sísera na mão de uma mulher. Ela se levantou, Baraque ficou com medo. Aquela atitude dele demonstrava falta de confiança em Deus. E Débora, então, disse isso a ele: eu vou com você, mas você não terá a honra. Nós podemos falar de Ruth, né? Quem não se lembra da fidelidade, da lealdade de Ruth com sua sogra Noemi, né? Ruth não abandonou a sogra, mesmo sabendo que a sogra não tinha nada para oferecer para ela. A sogra não tinha mais filhos com quem ela pudesse se casar. A sogra não tinha dinheiro, a sogra não tinha absolutamente bem, nem recurso nenhum. E ainda assim, Ruth permaneceu com a sogra, voltou, né, para Belém, né? Belém? Voltou, ou para Betel, agora eu esqueci. Belém, isso mesmo. Voltou para Belém com a sogra e ali foi recompensada, né? Se casou novamente, passou a ser parte
tornou-se genealogia de Jesus Cristo, porque Ruth foi bisavó de Davi. Olha que coisa linda. Ela foi recompensada pela sua fidelidade. Podemos falar de Esther, que foi colocada como rainha, né, lá no palácio do rei Assuero. E num determinado momento, quando o povo judeu estava ameaçado, né, de extinção, Esther se colocou ali, né, na presença do rei Assuero para interceder pelo rei, ou pelo povo judeu. E Esther, irmãos, é um exemplo de mulher que agiu com prudência, ela agiu com inteligência, né? Ela não agiu com precipitação. Então, com todas essas mulheres, irmãos, nós podemos aprender, por exemplo, com Débora, que Deus pode levantar mulheres em situações críticas para chamar homens à responsabilidade. É uma realidade bíblica, né? Baraque não teve intrepidez e Débora foi lá e chamou a atenção dele e foi com ele à guerra. Com Ruth, nós aprendemos o valor da renúncia, da fidelidade, da confiança em Deus. Como eu disse, ela foi recompensada aqui por entrar na genealogia de Jesus. E com Esther, nós aprendemos a importância de estar na hora certa, no lugar certo. A importância de planejar, de ter inteligência. Esther não se desesperou. Né? Esther não foi agindo assim prudentemente, não. Ela fez tudo. Vá lá, lê o livro de Esther. Ela faz tudo com cálculo. Ela faz tudo com análise. Né? Ela marca um banquete, depois ela marca outro. Então, a importância de agir com prudência, com inteligência. E aí, irmãos, nós poderíamos falar também no Novo Testamento da samaritana. A primeira pessoa a quem Jesus abertamente declarou ser o Messias. Sabia que até aquele momento ele não tinha declarado assim com todas as letras para ninguém? A mulher samaritana foi a primeira a quem ele afirmou que ele sim era o Messias. As mulheres foram as primeiras a verem o Cristo ressurreto. A Bíblia fala de mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Olha o que está lá em Lucas 8, de 1 a 4. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Todas essas mulheres marcaram os seus nomes, queridos, na história da redenção. Já, irmãos, caminhando aqui para a conclusão dessa breve reflexão, eu quero dizer o seguinte: nós lemos aqui no começo Provérbios 30, né? 31, Provérbios 31, 30 e 31, que fala sobre essa mulher exemplar, sobre essa mulher que teme ao Senhor e por isso ela é louvada. A mulher retratada ali em Provérbios é aquela mulher exemplar, aquela mulher plena. Eu gostei muito de algo que o pastor Luiz Saião escreveu essa semana sobre esse texto de Provérbios 31. Eu vou ler um trecho pequenininho aqui para os irmãos. Olha o que ele diz. A descrição da mulher de Provérbios 31 quebra todas as polarizações e estereótipos. A mulher tem filhos, cuida da casa, ama o marido, é sábia e mestra, faz comércio como ninguém, é uma mulher plena, não é refém de uma peculiaridade. Na Bíblia, vemos a guerreira Débora, a profetisa Hulda, as ativistas filhas de Zelofeade e a mãe Maria. A verdade é que não existe mulher, existem mulheres, cada uma com o seu perfil, valor e dignidade. Então, queridos, essa mulher de Provérbios é aquela mulher plena, e é assim que a palavra de Deus retrata a mulher. Quem acha que a palavra de Deus rebaixa a mulher, quem acha que a palavra de Deus inferioriza a mulher, não conhece a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala da mulher em todas essas posições. Mãe,
comerciante, mestra, sabe? Uma mulher plena. Como diz o pastor aqui, não existem mulheres, existem mulheres. Infelizmente, essas pessoas, as feministas, principalmente esse movimento, querem enquadrar a mulher num estereótipo só. Num estereótipo só. Mas a Bíblia não trata a mulher assim. A Bíblia trata a mulher na sua plenitude. Do ponto de vista bíblico, a mulher continua sendo, sim, ajudadora do marido. Pouco tempo atrás, na campanha eleitoral, foi um escândalo quando a ex-primeira-dama disse, né, que queria ser ajudadora do marido. Nossa, que absurdo! A mídia falou, o que é isso? O que é ser ajudadora do marido? Que coisa, que papel inferior! As pessoas vieram com todo aquele preconceito, falando que seria um absurdo a mulher ser ajudadora do marido. Acontece, queridos, que essa palavra usada para a mulher é a mesma usada para Deus, quando a Bíblia diz que Deus é o nosso ajudador. Então, a mulher é ajudadora do marido no mesmo sentido em que Deus é o nosso ajudador. Isso não muda. A mulher continua sendo ajudadora do marido. Isso não é ser inferior, não. É ocupar um papel de muita importância. Aquela que edifica a sua casa com sabedoria. A mulher que teme a Deus, ela não quer ser empoderada na mesma perspectiva do mundo, não. Ela quer ser cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Essa que é a mulher que teme a Deus. A mulher que teme a Deus, ela não diz meu corpo, minhas regras. Ela diz meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E as regras não são minhas, são dele. Porque foi ele que fez o corpo. Então eu não posso ter regra para o meu corpo, não. Quem tem a regra é o Criador, é quem fez. Ele é que tem as regras. A mulher cristã, queridos, ela é louvada não pela luta pelos seus direitos, não pela beleza, não pelas suas conquistas profissionais, mas por temer o Senhor e reconhecer o lugar de honra, esse papel importantíssimo que Deus deu a ela na criação. É por isso que a mulher que teme ao Senhor é louvada. E eu quero trazer aqui algumas aplicações finais para nós encerrarmos essa palavra. Eu quero trazer algumas aplicações, talvez para mulheres que estejam desanimadas com os maridos, que não assumem a liderança espiritual da casa. Né? Isso pode acontecer, tem mulher que fica desanimada. Eu queria que meu marido se levantasse, assumisse aqui, né, a liderança espiritual. Às vezes a gente não tem isso. Então eu quero te dizer, levante-se como Débora no temor do Senhor. Ore, interceda, busque o melhor momento para o diálogo. E converse com o seu marido, mas nunca deixe de respeitá-lo e de se submeter a ele, mesmo que ele não seja cristão, viu? Mesmo que ele não seja cristão. Uma palavra para mulheres que estão aborrecidas, talvez, ou desanimadas também com excesso de atividades, incompreensão da família, ministérios infrutífero. Talvez você esteja se sentindo assim. Pare um pouquinho, reflita se não é necessário um melhor planejamento na sua vida. Você não está tentando abraçar o mundo? Toma cuidado, repense suas atitudes, avalie se algo na sua conduta precisa ser mudado, reveja as suas prioridades. Se você estiver desanimada por causa de provações, sabe, enfrentando aquela luta travada na sua família, é luta com filho, é luta com marido, é luta para todo lado, peça a Deus sabedoria para você agir com cautela e confiança, como Esther fez. Peça a Deus que te dê esse discernimento. Senhor, me ajuda a agir na hora certa, fazer o cálculo certo. Deus diz que, a Bíblia diz, Tiago diz, que Deus dá sabedoria a todos que pedem, sem lançar no rosto. Sabedoria para passar pela tribulação. E não se esqueça o que Jesus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você estiver passando por esse momento, está desanimado, não está aguentando, a graça do Senhor te basta. Não, Senhor, tem que resolver agora. Não, dá para esperar mais um pouquinho, porque a graça do Senhor te basta. Entendeu, querido? Então, fique firme. Você está triste com instabilidade no lar? Seu lar é muito instável em todos os sentidos, talvez emocionalmente, financeiramente. Peça a Deus para te dar sabedoria, para você ser edificadora, para você ser uma fonte de fortaleza para a sua casa, para você ser um ponto de estabilidade, de apoio na sua casa. Você está triste com desvalorização?
Você não se sente reconhecida na igreja, no mundo? Primeira coisa, peça a Deus para te tirar esse desejo de ser reconhecida. Nós não estamos aqui para ser reconhecidos, irmãos. Nós, como seres humanos, temos mania de querer elogio o tempo todo. Eu costumo dizer que na igreja, quando se faz um trabalho, no final, a pessoa responsável tem que chegar e falar: irmãos, eu tenho que trazer até um papel. Eu quero agradecer aqui o fulano, o beltrano, o fulaninho que limpou o banheiro, o outro que recolheu os copos. Esqueceu alguém? A irmã não me mencionou? Poxa vida, eu dei R$10 para contribuir, ela não me mencionou, que coisa... Irmãos, vamos parar com essa mania de querer reconhecimento. Nosso reconhecimento vai ser na glória. Deixa para receber tua recompensa, o teu galardão de Deus. A gente tem uma mania, eu quero ser reconhecido, eu trabalho, eu faço tudo e ninguém me reconhece. Faça para Deus. Espere o reconhecimento dele. Se você estiver lavando o banheiro lá fora, saiba que Deus está vendo você lavar o banheiro. Se você recolher um copo que ficou caído ali, saiba que Deus está vendo. Para de querer reconhecimento. Quem quer reconhecimento nunca está satisfeito, queridos. Porque nesse mundo a gente nunca tem reconhecimento completo, não. Sabe? Então a primeira coisa, pare de buscar reconhecimento, porque o seu valor está em cumprir os planos de Deus para a sua vida. Deus te chamou para ser parte da família dele. Ele tem um plano individual para cada um de nós, assim como ele tinha para Esther. Esther foi colocada no palácio do rei para impedir a extinção do povo judeu. Reconheça onde Deus te colocou e diga: Senhor, o que eu quero é fazer a diferença aqui nesse lugar onde o Senhor me colocou. O que eu quero é cumprir o meu papel aqui, nesse lugar onde o Senhor me colocou. Esther era no palácio, e você onde é? Pergunte ao Senhor: Senhor, eu quero é cumprir o meu papel nos teus planos. Eu não preciso de reconhecimento. Nós não precisamos estar atrás de reconhecimento. E, finalmente, se você estiver passando por todas as amarguras, angústias, problemas na sua vida de todas as formas, lembre-se que você não está só. O ajudador está do teu lado. O ajudador está do teu lado. Mulher ajudadora do marido. E Deus é o teu ajudador. Aleluia. Deus é o teu ajudador. É Ele que está contigo nessa luta do dia a dia, viu? Ele, como diz o hino, Ele não te deixa só. Ele não te deixa só. Eis que estarei contigo convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus está com a mulher cristã. A mulher que serve ao Senhor, que teme ao Senhor. Como é bom, irmãos, sabe? A gente saber o nosso lugar. Essa luta, né, por igualdade. Alguém disse que só busca igualdade quem se considera inferior. Nós não somos inferiores, como eu disse. Nós somos iguais diante de Deus, em valor, em direitos. Nós somos iguais, mas nós temos um papel. E que nós possamos cumprir esse papel para a glória do nome do Senhor, não importando do mundo esses conceitos que são totalmente deturpados. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.